O milagre que mudou a vida de Juliana. Juliana tinha apenas 23 anos quando o mundo pareceu desabar sobre ela. Tudo começou com uma dor de cabeça insistente, que ela atribuía ao cansaço do trabalho como costureira. Mas quando a visão começou a embaçar-se e uma febre alta a deixou de cama, sua mãe, Dona Maria, não pensou duas vezes. Levou-a ao hospital mais próximo. Os médicos, após exames, deram o diagnóstico que gelou o sangue da família: celulite orbital, uma infecção grave ao redor do olho que, se não tratada a tempo, poderia levar à cegueira ou até mesmo à morte. Os remédios eram caros e o tratamento longo. Juliana, que sempre fora independente, viu-se frágil dependente dos outros. Sua mãe, uma mulher de fé simples, orava todas as noites, mas a angústia apertava o peito. Foi então que a vizinha, Irmã Clara, membro da Congregação Cristã no Brasil, veio visitá-las. Com voz calma, mas firme, ela disse: Irmã Maria, por que vocês não vão à igreja? Lá os irmãos oram com fé, e Deus opera milagres. Não custa tentar. Juliana, embora criada no catolicismo, nunca havia pisado em uma igreja evangélica. Mas, sem alternativas, aceitou o convite. No domingo seguinte, mãe e filha entraram na pequena sala de cultos da CCB, em um bairro humilde da cidade. O que viram a surpreendeu. Homens de ternos simples, mulheres com saias longas e cabelos presos, todos sentados em cadeiras de madeira, sem instrumentos musicais. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia o culto com uma Bíblia na mão. Os hinos eram cantados à capela em uníssono, e a simplicidade do lugar transmitia uma paz que Juliana não sentia há semanas. Ela se sentou no fundo, envergonhada, com o olho inchado e coberto por um curativo. Mas quando o ancião anunciou o momento das orações, algo dentro dela se moveu. Os irmãos se ajoelharam, e as vozes se elevaram em súplicas sinceras. Juliana ouviu frases como: Senhor, temos aqui uma irmã que precisa da tua misericórdia, e dá-lhe a cura, como só tu podes fazer. Lágrimas escorreram por seu rosto. Ninguém a conhecia, mas todos oravam por ela como se fosse da família. Após o culto, o ancião aproximou-se e, com um sorriso bondoso, perguntou: Você gostaria que orássemos por sua cura? Juliana, com a voz embargada, assentiu. Ele impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma fé que ela nunca havia visto. Pai Celestial, tu és o médico dos médicos. Toca nesta irmã e restaura sua saúde para a tua glória. Os irmãos ao redor amenizaram e Juliana sentiu uma calma inexplicável invadir seu coração. Nos dias seguintes, ela voltou à igreja. Participou da Santa Ceia, ouvindo as palavras do ancião sobre o sacrifício de Cristo. Assistiu a um batismo nas águas, onde uma jovem, após ser batizada, testemunhou com lágrimas como Deus a havia libertado de uma depressão profunda. Juliana começou a ler a Bíblia que ganhou de presente e a orar sozinha em seu quarto. Sua fé, antes frágil, agora crescia como uma semente regada. Na quarta semana, algo extraordinário aconteceu. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus, Tua graça me basta, Juliana sentiu um calor intenso perpassar seu rosto. Ela levou a mão ao olho e, tremendo, retirou o curativo. O inchaço havia diminuído visivelmente. Sua visão, antes turva, estava mais nítida. Os irmãos ao redor louvaram a Deus em voz alta, e o ancião, emocionado, convidou-a a dar um testemunho. De pé com a voz firme, Juliana contou como chegará ali doente sem esperança, e como Deus, através da fé e das orações daqueles irmãos humildes, estava operando sua cura. Eu não conhecia a CCB, mas Deus me trouxe aqui. Não são os médicos que me curam, é Ele. Ao final, muitos choravam e o ancião lembrou a todos: Deus não olha para nossa aparência ou posição, mas para um coração sincero. Juliana veio com fé, e Ele a atendeu. Nos meses seguintes, Juliana foi completamente curada. Os médicos, surpresos, disseram que era um caso raro de remissão espontânea. Mas ela sabia a verdade, havia sido um milagre. Batizou-se nas águas, tornando-se membro da igreja, e hoje serve como diaconisa, ajudando outras pessoas que chegam com dores físicas ou espirituais. Sua história ensina que nas horas mais escuras, Deus usa instrumentos simples, uma igreja sem luxos, irmãos vestidos com modéstia, hinos cantados sem instrumentos, para realizar obras grandiosas. Como ela mesma diz, não importa quão grande seja o problema, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus fará o impossível. E na Congregação Cristã no Brasil, aprendi que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem temos, Jesus. Juliana nunca esqueceu o dia em que entrou naquela igreja pela primeira vez, com o corpo fraco e a alma ainda mais abalada. Mas agora, anos depois, ela estava de pé, firme não só em saúde, mas em propósito.
Toda vez que olhava para as mãos antes marcadas pela dor das inflamações, ela via cicatrizes que já não doíam, mas que contavam uma história de milhares de orações respondidas. Um domingo, enquanto ajudava a organizar as cadeiras após o culto, uma mulher jovem entrou chorando, apoiada pelo marido. Juliana reconheceu aquele olhar de desespero. A moça, chamada Ana, tinha acabado de receber um diagnóstico de esclerose múltipla. Os médicos disseram que em pouco tempo ela poderia perder a capacidade de andar. O marido, com os olhos vermelhos, sussurrou: "Já tentamos de tudo. Alguém nos indicou vir aqui." Juliana segurou as mãos trêmulas de Ana e, sem hesitar, disse: "Eu também cheguei aqui assim. Mas Deus não desiste de ninguém." Ela a levou até a frente do altar, onde pastores e irmãos se reuniram em círculo. Não havia holofotes, nem câmeras, nem promessas vazias, apenas pessoas comuns, de joelhos, clamando com a mesma fé que havia mudado a vida de Juliana. As semanas passaram, e Ana voltou. Desta vez, sem moletas. Os exames mostravam melhora inexplicável. "Os médicos não entendem", ela disse, abraçando Juliana. "Mas eu sei que foi aqui, entre essas paredes simples, que Deus me tocou." Hoje Juliana e Ana servem juntas na igreja. Uma cuida dos doentes na sala de oração, a outra ajuda nas campanhas de arrecadação de alimentos para famílias carentes. Ambas sabem que milagres não são coisas do passado. São sinais de que onde a fé genuína, mesmo em um prédio modestíssimo, com bancos de madeira e paredes sem pintura nova, o sobrenatural acontece. E toda vez que alguém novo chega à igreja com uma dor no coração ou no corpo, Juliana sorri e conta sua história. Não como um relato distante, mas como uma prova viva de que na congregação cristã no Brasil, o impossível vira possível quando a gente entrega tudo nas mãos dele. Porque no fim, não é a grandiosidade do lugar que cura, mas a grandeza do Deus que habita ali, e nos corações daqueles que creem. Naquela mesma igreja de paredes simples, onde o cheiro de café recém-coado se misturava ao perfume das flores colocadas no altar, chegou um homem chamado Roberto. Ele entrou arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor e pela derrota. Havia meses que procurava um emprego, mas as portas se fechavam uma após a outra. A última rejeição no dia anterior havia sido a gota d'água. "Não serve nem para faxineiro", disseram-lhe. As palavras doeram mais que a fome que já apertava sua barriga. Roberto sentou-se no último banco, onde a luz amarela da lâmpada pendurada mal iluminava seu rosto cansado. Não tinha forças nem para chorar. Só ouvia em silêncio os louvores que enchiam aquele lugar. Até que de repente a voz de Juliana cortou o ar como um raio de esperança. Ela não o conhecia, mas ao passar por ele, sentiu algo no espírito. Parou, virou-se e, com os olhos brilhando, disse: "Irmão, Deus tem uma palavra para você hoje. Levante-se." Roberto hesitou. Não estava acostumado com aquele tipo de atenção. Mas algo dentro dele, talvez a última faísca de fé que ainda restava, o fez obedecer. Levantou-se, trêmulo, e Juliana impôs as mãos sobre sua cabeça. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples, direto, como se ela estivesse falando com um pai que já conhecia bem a dor daquele homem. "Senhor, este filho teu está quebrado, mas o Senhor é o Deus que restaura. Abre o céu sobre ele. Que amanhã, bem cedo, ele sinta o teu toque." Quando Roberto abriu os olhos, não viu fogo nem luzes no céu. Mas sentiu algo diferente. Uma paz que não fazia sentido diante de tudo que vivia. E uma certeza inexplicável: amanhã será diferente. E foi. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Roberto recebeu uma ligação. Era de um antigo conhecido, dono de uma pequena oficina mecânica. "Lembrei que você entende de motor", disse o homem do outro lado da linha. "Preciso de alguém urgente. Se quiser, o serviço é seu." Roberto não tinha experiência formal, mas aceitou na hora. Naquela mesma tarde já estava com as mãos sujas de graxa, o coração cheio de gratidão e o bolso com o adiantamento do primeiro dia. Na semana seguinte, ele voltou à igreja. Dessa vez, não foi para se esconder no fundo. Entrou com a cabeça erguida, os olhos úmidos e procurou Juliana. Não precisou dizer nada. Ela já sabia. Abraçou-o forte e sussurrou: "Vi você aqui pela primeira vez e pensei, esse é mais um milagre que vai acontecer. Porque Deus não escolhe os capacitados, irmão. Ele capacita os escolhidos." Roberto começou a frequentar a igreja não só aos domingos, mas nas terças e quintas também. Aprendeu que a fé não era só para pedidos, mas para ação. Hoje ele é um dos voluntários que visita presos, levando a mesma esperança que um dia recebeu. E toda vez que conta sua história, repete a frase que ouviu de Juliana naquele dia: "Se Deus mudou a minha vida num lugar simples como este, imagine o que Ele pode fazer na sua."
Porque ali, entre aquelas 4 paredes sem luxo, algo poderoso acontecia todos os dias. Não eram os bancos de madeira, nem o som do ventilador rangendo no canto, nem mesmo as janelas que não fechavam direito. Era a presença de um Deus que não olha para a aparência, mas para o coração. Um Deus que transforma desespero em milagre, solidão em família e sonhos quebrados em testemunhos vivos. E assim, a cada semana, novas histórias como a de Roberto se juntavam às de Juliana e Ana. Histórias que não precisavam de holofotes, porque a luz verdadeira já brilhava nelas, a luz daqueles que depois de tocar o fundo do poço, descobriram que ali mesmo, no lugar mais simples, Deus estendia a mão. Naquela mesma semana, enquanto Roberto compartilhava seu testemunho com lágrimas nos olhos, uma mulher chamada Mônica entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando um fardo que parecia não ter solução. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava envolvido com drogas e já tinha sido preso 2 vezes. As noites eram de choro, os dias de desespero. Ela já tinha procurado ajuda em todos os lugares, médicos, psicólogos, até mesmo em outras religiões, mas nada adiantava. Até que uma vizinha, depois de ouvir seus lamentos, lhe disse com firmeza: Mônica vai na Universal. Lá, Deus não só ouve como age. Ela veio sem esperança, só por não ter mais para onde ir, sentou-se no fundo, de braços cruzados, como se quisesse se proteger do mundo. Mas quando o pastor começou a orar pelos filhos rebeldes, algo dentro dela se mexeu. Não foram palavras bonitas, nem promessas vazias. Foi a autoridade com que ele falava, como se estivesse vendo o invisível. E então o pastor apontou para ela. Você aí no fundo, com o coração partido pela situação do seu filho. Deus está dizendo que hoje é o dia da sua vitória. Levante a mão e declare: meu filho será livre. Mônica hesitou. Mas quando olhou ao redor e viu rostos desconhecidos sorrindo para ela com encorajamento, algo quebrou. Ela levantou a mão trêmula e repetiu as palavras, entre soluços. Naquele momento não sabia, mas a batalha espiritual que vinham travando há anos estava sendo decidida. 3 dias depois, Lucas, que nunca tinha pisado numa igreja, apareceu na porta da Universal. Não sabia explicar porque, só sabia que uma voz dentro dele dizia: vai lá. E quando entrou foi direto para os braços da mãe, que chorava sem parar. Mãe, eu quero mudar, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Hoje, Lucas está há 2 anos limpo, frequenta a igreja e até ajuda no trabalho com jovens. Mônica, que antes mal conseguia dormir, agora sorria ao contar como Deus não só tirou seu filho das drogas, mas o transformou num instrumento para salvar outros. Eu pensava que estava sozinha, mas Deus estava só esperando eu dar o primeiro passo, ela diz, segurando a Bíblia que ganhou no dia em que tudo mudou. E assim como Roberto, Juliana e Ana, Mônica descobriu que na Universal não há casos perdidos, só pessoas que ainda não conheceram o poder de um Deus que não desiste de ninguém. Porque ali, entre orações sinceras e corações quebrantados, os milagres não são exceção, são a regra. E cada testemunho novo é a prova de que, quando o homem diz, é impossível, Deus responde, espere só até você ver. Na mesma igreja onde Mônica encontrou sua vitória, em um bairro simples da periferia de São Paulo, outra família vivia um drama que parecia não ter solução. Era a história de Dona Maria, uma senhora de 62 anos que há mais de uma década carregava um fardo pesado. Seu marido, seu Antônio, estava paralisado do lado direito do corpo depois de um AVC grave. Os médicos tinham sido claros: ele nunca mais vai andar, nem falar direito. O máximo que podem fazer é cuidar para que não piore. Dona Maria não aceitou aquela sentença. Todas as noites, depois de arrumar a casa e dar banho no marido, ela se ajoelhava ao lado da cama e chorava em oração. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho força para carregar isso sozinha. Se o Senhor não me ajudar, eu não aguento mais, ela suplicava. Até que um dia, uma vizinha que também frequentava a Universal, a convidou para uma reunião de terça-feira. Maria, lá eles oram com fé. Não custa tentar, disse a mulher, colocando a mão no seu ombro. No início, Dona Maria resistiu. Já rezei tanto, já levei ele em tanta igreja. Ela respondia, desanimada. Mas a insistência da vizinha e o desespero a fizeram aceitar. Na primeira vez que entrou na Universal, ela se surpreendeu. Não era como os outros lugares que havia conhecido. Ali as pessoas não apenas rezavam, elas clamavam, choravam, acreditavam de verdade. E o mais importante, falavam com ela como se já soubessem que a vitória estava próxima. Naquela noite, o pastor chamou todos os que precisavam de um milagre para irem à frente. Dona Maria, tremendo, empurrou a cadeira de rodas de seu Antônio até o altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com autoridade, algo estranho aconteceu. Seu Antônio, que há anos não mexia o braço direito, deu um leve tremor na mão.
Dona Maria sentiu o coração disparar. Meu Deus, é um sinal. Ela pensou, agarrando a mão do marido. Mas o pastor não parou por aí. Irmã, você tem que crer que ele vai levantar dessa cadeira hoje, disse, olhando firme nos seus olhos. Dona Maria sentiu uma mistura de medo e esperança. Como assim, pastor? Os médicos disseram que é impossível. Os médicos não têm a última palavra. Deus tem, respondeu ele, chamando os obreiros para ajudarem a levantar seu Antônio. Foi então que aconteceu. Enquanto as mãos dos obreiros seguiam seu Antônio e o pastor ordenava em nome de Jesus que a paralisia saísse, o corpo dele começou a responder. Primeiro, um movimento fraco na perna. Depois, um tremor no braço. E então, como se uma corrente elétrica tivesse percorrido seu corpo, seu Antônio segurou com força a mão da esposa e com lágrimas nos olhos tentou falar, Maria. A igreja inteira explodiu em gritos de alegria. Dona Maria caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto seu Antônio, com ajuda, deu os primeiros passos trôpegos em mais de 10 anos. É um milagre! É um milagre! Ela gritava, abraçando o marido como se fosse a primeira vez. Hoje seu Antônio caminha com um pouco de dificuldade, mas caminha. Fala com clareza, brinca com os netos e até ajuda a esposa nas tarefas de casa. Toda terça-feira eles estão na igreja, não mais como quem busca um milagre, mas como quem veio agradecer e mostrar para outros que ainda duvidam que Deus não mudou. Se ele fez por nós, pode fazer por qualquer um, diz Dona Maria, sempre com a mesma Bíblia na mão, a mesma que ganhou no dia em que tudo mudou. E assim como Mônica, Roberto, Juliana e Ana, eles se tornaram mais uma prova de que na Universal, a fé não é apenas uma palavra bonita. É uma força que move montanhas, quebra cadeiras de rodas e transforma vidas que o mundo já havia desistido. Porque ali, entre as 4 paredes da igreja, não há limites para quem crê. E cada testemunho é um lembrete de que, quando tudo parece perdido, Deus está apenas preparando o cenário para mais um milagre. Na mesma igreja onde Dona Maria e seu João agora servem com tanto amor, uma jovem chamada Fernanda entrava pela primeira vez com o coração apertado e os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava no colo o filho de 2 anos, Pedro, que desde os 6 meses de vida não conseguia andar. Os médicos tinham dado o veredicto: atrofia muscular espinhal. Não há cura. Preparem-se para o pior. Fernanda já havia batido em todas as portas. Hospitais, clínicas, até mesmo um famoso centro de reabilitação nos Estados Unidos, onde gastou todas as economias da família em tratamentos experimentais. Nada adiantou. Pedro só conseguia se mover com a ajuda de aparelhos, e a cada mês seu corpo fraco parecia render-se mais à doença. Meu filho não vai ver o sol nascer muitos anos, chorava ela em noites sem dormir, enquanto o marido, Carlos, tentava segurar as próprias lágrimas para ser forte por ambos. Foi uma vizinha, Dona Cida, que também tinha um testemunho de cura na Universal, quem a convenceu a ir à igreja. Minhas pernas estavam paralisadas por causa de um AVC, e hoje eu danço no altar. Deus não faz acepção de pessoas, minha filha, disse, segurando a mão de Fernanda com firmeza. Mesmo sem muita esperança, ela aceitou o convite. Se não der certo, pelo menos vou ter onde desabafar, pensou. Na primeira reunião, Fernanda mal conseguia prestar atenção no sermão. Seus olhos não saíam de Pedro, que sentado em seu colo, olhava ao redor com curiosidade, sem entender por que aquelas pessoas cantavam tão alto e levantavam as mãos. Mas quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para vir à frente, algo dentro dela pulsou. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e, carregando o filho, caminhou até o altar. O pastor orou por eles, impôs as mãos na cabeça de Pedro e declarou: em nome de Jesus, esta criança vai andar. A doença que o mundo diz que não tem cura, hoje encontra o poder de Deus. Fernanda sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Pedro, que sempre ficava quieto durante as orações, de repente mexeu as perninhas de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Mamãe, dói, disse ele, apontando para as pernas. Fernanda quase deixou o menino cair de tão surpresa. Dói? Ele nunca tinha reclamado de dor ali, porque nunca tinha sentido nada. Nos dias seguintes, Pedro começou a chorar à noite, incomodado. Fernanda, assustada, levou-o de volta ao médico temendo uma piora. Mas o pediatra, após exames, olhou para ela boquiaberto. Os músculos dele estão se regenerando. Isso não é possível. Não há explicação médica para isso. Fernanda não contou sobre a igreja. Ainda não. Ela queria ver com os próprios olhos. 3 semanas depois, na reunião de terça-feira, Pedro estava de pé. Não sozinho, é claro, segurava-se na cadeira com as mãozinhas, mas de pé. Fernanda tremia, as lágrimas escorrendo sem controle. Glória a Deus,
gritou Dona Cida pulando de alegria. O pastor chamou a família ao altar novamente e dessa vez com voz firme ordenou: Pedro, em nome de Jesus, dê um passo. O silêncio na igreja foi absoluto. Todos prendiam a respiração. E então, um passinho. Vacilante, mas real, Pedro soltou a cadeira, balançou os bracinhos e deu 2 passos em direção à mãe. Fernanda caiu de joelhos, abraçando as pernas do filho como se fossem o maior tesouro do mundo. A igreja explodiu em louvor. Carlos, que até então observava tudo com ceticismo, correu para o altar chorando, repetindo sem parar: é verdade, é verdade. Hoje Pedro tem 5 anos e corre pelo pátio da igreja como qualquer criança. Fernanda e Carlos são obreiros, ajudando outros pais que chegam desesperados com filhos doentes. Eu já vim aqui sem fé, só por desespero. Mas Deus não precisa da nossa fé perfeita, Ele só precisa que a gente dê o primeiro passo, diz Fernanda, mostrando fotos do filho antes e depois. Se Ele curou meu Pedro, que os médicos disseram que nunca andaria, imagine o que pode fazer por você. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuam. Porque na Universal não são apenas histórias que se repetem, são vidas sendo reescritas. E cada testemunho novo é como uma pedra jogada na água. As ondas alcançam muito além do que os olhos podem ver. Basta crer, basta entrar, basta permanecer. O milagre que não termina. Pedro não só corre hoje, ele dança. Na última celebração de ação de graças, subiu no palco com seus pequeninos pés firmes, segurou o microfone com mãos que outrora tremiam e com voz pura declarou: Jesus me curou. A igreja explodiu em lágrimas e aplausos. Os mesmos médicos que assinaram um laudo sem esperança agora olhavam boquiabertos para as ressonâncias limpas, sem vestígios da doença degenerativa que deveria tê-lo confinado a uma cadeira. Mas o milagre de Pedro não era só físico. Era a fé de Fernanda, que aprendeu a orar mesmo quando as palavras se perdiam no choro. Era Carlos, que trocou o orgulho pela humildade ao ver o filho sarado, não por mérito humano, mas por graça. Era a avó de Pedro, que por anos guardou um lenço ensopado de lágrimas e naquele dia, o transformou em bandeira de vitória. Hoje, aquele lenço está emoldurado na parede da sala deles, ao lado de uma frase escrita à mão: a dúvida nos paralisa, a fé nos faz voar. Porque o verdadeiro milagre não foi apenas Pedro andar, foi uma família inteira aprender que Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar. Ele nos abençoa dentro das circunstâncias para nos transformar. E assim como um fogo que se espalha, a história deles acende outras. Mães com filhos autistas, pais com diagnósticos terminais, jovens sem rumo, todos encontram naquelas paredes não respostas prontas, mas um convite: traga seu impossível. Deixe-o aqui. Porque milagres não são exceções na vida de quem crê. São a regra de um Deus que especializou-se em reescrever finais. E se Pedro, que deveria ser uma estatística, hoje salta nos braços do Pai, é porque alguém em algum lugar ousou acreditar que a última palavra não pertence ao medo, ao médico ou ao passado, pertence àquele que disse: eis que faço novas todas as coisas. Basta entrar, basta permanecer. E quando a dúvida bater a porta, lembre-se: o mesmo Deus que moveu os pés de Pedro pode mover as montanhas da sua vida. Mas ele espera um passo seu. Só um.